Olá, professor, professora da Rede Educacional Adventista. É muito bom ter esse contato novamente com você. Eu sou o pastor Jorge Mário de Oliveira, minha formação é teológica, mas tenho mestrado em teologia pastoral e durante muitos anos fui professor na Faculdade Adventista de Teologia lá no UNASP, onde trabalhei com matérias da área da educação cristã. E havia uma matéria chamada Teologia da Educação Cristã, onde eu tinha a oportunidade de estudar com os alunos a filosofia da educação adventista. O tema de nossa aula hoje é uma breve história do início da educação adventista. Quando os pioneiros do movimento adventista começaram a divulgar aquilo que criam, que descobriram através do estudo da Bíblia, a palavra de Deus, eles não tinham muitas preocupações relacionadas com a educação de seus filhos. A razão básica é que eles acreditavam que Jesus ia voltar logo e que por isso não haveria necessidade de educação para os seus filhos. Foi Tiago White quem chamou atenção para esta necessidade pela primeira vez por volta de 1852. E como resultado desta preocupação chamada por Tiago White, em 53 e 54 surgiram algumas poucas escolas nos lares. Em 1855, a editora iniciante dos adventistas, a Review and the Herald, eles implantaram a editora em Barrow Creek. E ali eles fundaram uma escola paroquial que durou cerca de 6 anos. Os filhos menores, quando esta escola desapareceu, passaram a estudar em escolas públicas e os maiores apenas trabalhavam na editora. Esse camarada aqui, Goodell Bell, ele era um professor que havia trabalhado num colégio revolucionário em Oberlin e ele era um homem interessante, não era adventista e era muito carismático, muito agradável. E quando ele veio se tratar no sanatório adventista que havia em Barrow Creek, ele se identificou muito com os rapazes, os meninos que trabalhavam ali. E foi a pedido deles que ele começou a dar aulas para estes meninos, no verão de 1868. Eles eram 12 alunos, dentre eles 2 filhos do casal White e 2 filhos do Dr. Kellogg. No outono, outros meninos pediram para participar dos estudos, e foi assim, de forma embrionária, com este professor carismático, revolucionário em termos de metodologia, inclusive para a época, que embrionariamente, de forma bem iniciante, começou mais sistematicamente a educação adventista. Decidiu-se então que ele poderia usar o edifício construído em 1855 para ser as oficinas da editora. No primeiro piso ele morava com a família e no sótão ele usava como sala de aula. Em 1872, a comissão da Associação Geral votou de que esta escola de Bell deveria ser oficialmente a escola adventista. Veja que ele começou a dar estas aulas em 1868 e apenas por volta de 4 anos depois é que oficialmente a Associação Geral aceitou esta escola como uma escola oficial dos adventistas do 7º dia. Agora veja que interessante, logo depois dessa decisão da igreja de votar oficialmente esta escola de Bell como a escola adventista, Deus deu à senhora White, em janeiro de 1872, logo em seguida ao voto que a Associação Geral tomou, a primeira visão sobre educação. O resultado desta visão foi um longo artigo chamado Proper Education, traduzido para o português como Educação Ideal, que pode ser lido na íntegra
no terceiro volume dos Testemunhos para a Igreja, às páginas 131 a 160. Neste artigo está esboçada a filosofia adventista de educação. Assim que a Igreja votou a Escola de Bell como sendo a primeira escola oficial da Igreja, Deus deu uma visão orientando o seu povo de como este processo educacional deveria funcionar. Nesta visão, Deus foi muito claro, dando orientações precisas sobre a filosofia da educação adventista. Observe então, professor, que Deus só deu orientações de como as escolas adventistas deveriam funcionar, qual deveria ser a filosofia de educação adventista, depois que a Associação Geral votou a escola de Good-Bell como sendo a primeira escola adventista oficial da Igreja. Portanto, no nosso sistema educacional, nós temos uma base sólida, uma base profética segura e o nosso sistema educacional, a nossa filosofia de educação, aquilo que cremos, a nossa cosmovisão é muito clara, muito precisa, definida, elaborada pelo próprio Deus, o nosso Criador. Por isso, vale a pena conhecer muito bem aquilo que Deus nos revelou no passado, para de forma sábia e segura aplicarmos estes conceitos, esses ensinos e esta filosofia na nossa prática educacional do dia a dia.